Brasil vive hoje uma crise silenciosa, mas com efeitos bem concretos. O adoecimento mental relacionado ao trabalho. Ansiedade, depressão, estresse crônico e burnout já afastam centenas de milhares de trabalhadores todos os anos e impactam diretamente a produtividade, os custos das empresas e a economia como um todo. Agora, esse cenário ganha um novo peso com a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, que passa a reconhecer oficialmente os riscos psicossociais como riscos ocupacionais e que vai começar a ser fiscalizada neste ano. Para entender o que muda na prática, o que as empresas precisam fazer agora e quais erros ainda são cometidos quando se fala em saúde mental no trabalho, estão aqui com a gente o economista e psicanalista Alexandre Muniz e a psicanalista e neurocientista comportamental Fabiana Mantovan. Alexandre e Fabiana, muito bom dia. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite. É uma honra recebê-los aqui hoje. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. Para quem está ouvindo a gente agora e não se aprofundou muito nisso, o que é a NR1 e o que muda com a inclusão dos riscos psicossociais? A NR1 ela não é uma normativa nova. O que muda é uma atualização. Então, as empresas já tinham que adequar riscos ergométricos, riscos químicos, aí depende de cada área, cada empresa. O que foi incluso a partir de 2024 nessa lei é a questão dos riscos psicossociais. E é algo que mudou. Então, toda empresa vai ter que incluir no risco ergométrico, né, NR17, ele vai ter que incluir quais são os riscos psicossociais. Essa é a nova lei, né? E tem uma causa por isso, que a causa a gente tem um número de afastamentos no INSS crescente. Então, no último ano foi mais de 500 mil de pessoas afastadas por saúde mental. Então, a gente está falando de ansiedade, depressão e burnout. E isso tem um custo também crescente para o governo. Então, 2023, próximo de 3 milhões, e agora 2025 fechou com próximo de 4 milhões de reais custo do INSS. Então, de alguma forma, está sendo custoso para o governo isso, e ele vai querer cobrar essa conta de alguém, mas a gente olha que é também custoso para a empresa, porque o afastamento de um funcionário tem 15 dias que ele precisa pagar de salários, férias, tem uma série de obrigações legais. Você tem o custo também de reposição de um funcionário naquele local. Então é um custo para todos, né? De alguma forma o governo ele precisa arrecadar, né, recursos e para financiar isso. As contas do governo não estão tão saudáveis, né? A gente tem visto. Alexandre, e esse é o número de pessoas que se afastaram pelo INSS. Deve ser um número que 3 vezes maior o tanto de pessoas que estão adoecidas e sequer procuraram ajuda, ou quando procuraram ajuda, muitas vezes não conseguiram ou preferiram não se afastar. Então, é muita gente que está adoecida. Tá muita gente adoecida. Certamente é um número subestimado, porque é aquele que de fato chegou no esgotamento e entra em afastamento. Tem muita gente adoecida trabalhando ainda dentro das empresas. E se é uma onda ou reflete um problema estrutural que já vinha sendo ignorado há anos? Eu acho que tem vários efeitos, principalmente depois da pandemia. Então, se a gente for pegar na parte econômica, a gente tem uma inflação crescente nos últimos 5 anos, próximo de 36% a inflação acumulada. Então é algo grave, porque isso faz tanto a classe média ou a classe alta perder poder de compra. Esse é um ponto. A parte de crédito, com uma Selic a 15%, então imagina um produtor ou um empresário que ele pega dinheiro no mercado financeiro para girar o seu negócio. Ele tem que ter um lucro superior a 15% só para pagar os custos do crédito. Ele tem o custo da sua operação. Então, quanto que ele tem que ter de lucro para poder financiar ou ganhar dinheiro? Então, isso está pressionando, de certa forma, as pessoas, a parte econômica. Se a gente olhar também, um outro efeito são as redes sociais, que a gente percebe o adoecimento das pessoas por alguns motivos. Eu vejo que o principal é a comparação. A gente está, a todo momento, comparando. Dá um exemplo do Instagram.
E quando a gente olha no Instagram, tá todo mundo com a família feliz, indo em bons restaurantes, viajando, curtindo a vida, de férias em algum lugar. E quando a gente olha para a realidade, a gente fala, minha vida não tá assim. E eu tenho um sentimento, parece, o que eu tô errando, eu tenho um sentimento de culpa, de certa forma. E é engraçado, Alexandre, desculpa te interromper, porque a gente acredita nas redes sociais mesmo sabendo, a gente ainda se ilude, tanto que quando algum casal que a gente acompanha mais pelas redes se separa, famoso, ou mesmo da cidade, a gente fica chocado. Mas como que eles se separaram? Era uma família, era um casal tão bonito, era uma família tão bonita. Mas eles postaram uma foto uma semana atrás. A gente olha aquilo e acredita que a pessoa vive feliz e tudo bem, como se não tivesse problema, né? A rede social ela é um recorte de um instante de felicidade de vida. Só que essa não é a realidade, né? Então a gente vê muito filtro, vê uma vida que não é condizente. Então, imagina um trabalhador, pegar aqui uma mulher, que ela trabalha o dia inteiro, em casa ela tem os afazeres também, mesmo dividindo com o marido. Como que ela vai ficar 4 horas na academia? Quando ela vê um influencer, 3, 4 horas na academia. É impossível algumas coisas seguirem. Então é irreal o que a gente vê nas redes sociais, mas mesmo inconscientemente acaba afetando a nossa saúde mental. Porque a gente fica com esse sentimento de como eu não consigo fazer. E um terceiro fator que eu vejo também é o fator de que o dinheiro ele ele serve como um mediador de reconhecimento. Então a gente está todo momento querendo ser reconhecido, valorizado, ser visto pelas pessoas pelo aquilo que a gente tem. E isso está adoecendo as pessoas também, porque ela acaba tendo um padrão de vida que não é condizente com a realidade dela. E aí ela acaba entrando em endividamentos, como ter uma casa que ela não poderia ter de acordo com o seu padrão, ter um carro, fazer uma viagem. E isso tem pressionado a saúde mental das pessoas. As pessoas estão mais ansiosas. Esses pontos que você está falando, eles são externos, então isso vai fragilizando a pessoa. Mas e os estresses que a pessoa passa no trabalho dela? Então seria assim, por ela já estar fragilizada, ela ficaria mais suscetível à pressão e a outras cobranças no trabalho? A Fabiana sempre fala um ponto que é a gente, até para dar conta de tudo, a gente acaba trabalhando muito mais. A gente está produzindo mais, querendo fazer tudo em excesso para dar conta. E muitas vezes existe uma cobrança para isso, né? Também. E a gente aceita, a gente não dá limite. A gente aceita. E é isso que vai adoecendo também as pessoas dentro do trabalho. Até para ela dar conta daquilo, a Fabiana trouxe, ontem a gente estava falando de pessoas que estão trabalhando em 2 lugares, está prestando consultoria em 3, 4 lugares. Então, porque ela precisa dar conta do padrão de vida que ela escolheu ter. E isso está adoecendo. E o ambiente de trabalho, ele acaba não diminuindo a pressão. Então, se você deu um lucro de 15% esse ano, no próximo vai ser 16%, no outro vai ser 20%. Eles não vão reduzir. Então, isso tem adoecido muita gente também. Fabiana, muita gente ainda trata a ansiedade e burnout como uma fraqueza ou uma falta de preparo emocional. O que a ciência já sabe sobre isso? Não é fraqueza, não é falta de fortalecimento ou falta de algo, né? O que a gente vê muito, que a ansiedade é um excesso pelo futuro. E hoje é o que a humanidade está vivendo. Nós estamos aqui já pensando no amanhã, no depois. E isso a gente vê muito dentro das empresas, né? Hoje tem se falado muito de presenteísmo. O quanto que nós estamos presentes naquilo que estamos fazendo. Se nós não estamos presentes aqui no que estamos fazendo, a gente está lá na frente. Isso gera ansiedade, porque é algo que eu não tenho controle. O burnout, a mesma coisa. Porque o burnout, o que ele é? Uma exaustão. E essa exaustão é um acúmulo de tarefas. E como que a NR1 vai mensurando isso, né? A gente vai vendo isso com a NR1. Como que o ambiente de trabalho, ele se dá a ponto da pessoa chegar nessa exaustão. Ela tem uma parada, é como se ela tem um fósforo aceso, ele vai se apagando, aos pouquinhos, até ele não suportar. Até porque o nosso cérebro, ele vai sempre preservar a vida.
Então, de alguma forma, ele vai fazer o nosso corpo paralisar. E a forma como o cérebro age é tendo essa exaustão e você tendo um apagão. Você começa a ver que as pessoas com burnout dentro da empresa, chega no domingo à noite, ela tem crise de ansiedade para ir para o trabalho, ou ela chega no trabalho, ela não se arruma para ir para o trabalho, ela vai. Por quê? O que a gente viu ao longo desses anos de carreira? Ela vai porque ela tem conta para pagar. Então ela pega mais um trabalho, ela pega outro trabalho. E isso, o cérebro, para preservar a vida, ele cria o quê? Uma parada. Aí a pessoa fica depressiva, ela não toma banho, ela não vai, porque ele precisa se restabelecer, de alguma forma precisa parar. Então, a NR1 eu vejo assim como um ato de amor ao trabalhador. Porque ela vai olhar para a ansiedade, ela vai olhar para esse burnout de uma maneira a olhar para o ser como um ser integral. Um ser que tem alma, que não é fraco, porque diz, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou depressivo. Porque hoje isso ainda é um tabu, né? As pessoas falam, eu tenho diabetes de boca cheia. Que é tão grave quanto é. Mas elas não falam assim, eu sofro de ansiedade e vou no psiquiatra. Isso é um tabu. As pessoas ainda têm vergonha de falar que elas vão ao psiquiatra. Sim. Tem, inclusive, casos de pais que precisam levar os filhos ao médico para verificar se possui algum transtorno, alguma coisa, e elas preferem levar ao neurologista do que ao psiquiatra, justamente para não dizer, eu levei meu filho ao psiquiatra. Sim, porque criou um viés inconsciente de que isso é loucura. E isso vem lá desde os primórdios, né? Porque as pessoas que sofriam de histeria, que hoje a gente sabe que é o período de menopausa, e naquela época de Freud era histeria, as pessoas eram rotuladas como loucas. Quando não, você precisava de uma reposição hormonal. Então, assim, a gente precisa também ter esse olhar, né, da fisiologia humana e o quanto a sociedade cobra, o quanto o trabalho cobra, né, no dia a dia, até a frase do dia, né? Essa perfeição. Você tem que entregar tudo bem, o melhor o tempo todo. Isso gera uma exaustão. Tem que estar o tempo todo performando, né? Sim, essa palavra tem sim, sido, inclusive, muito utilizada. Sim, o tempo todo performando. E se você levanta a mão e fala, eu não estou conseguindo, você é rotulado como o quê? Fraco. Até um pouco tempo atrás, quando a gente estava vindo ali da pandemia e as redes sociais ganharam um espaço muito grande, né? Por causa do distanciamento, tinha aquelas frases, trabalhe enquanto eles dormem. Isso é um passo quase para você ter um burnout, né? Sim. E quem não trabalha dessa forma se sente culpado porque não está performando desse jeito. Olha o quanto o ambiente molda a nossa saúde mental. E é muito difícil a pessoa ter autoconhecimento próprio para dizer assim, esse ambiente não está me fazendo bem, eu vou para um outro ambiente. Por quê? Justamente porque ela tem dívida, ela tem boleto para pagar. E o Alexandre lembrou uma coisa importante dessa questão das redes sociais, porque depois a gente soube de casos, mas isso não foi tão divulgado, de pessoas que vendiam esses cursos de produtividade, de performance, que elas alugavam carros de luxo, elas alugavam aviões, elas tinham um acesso ali a propriedades que não eram delas, mas ali na rede social, para quem assistia, olhava e falava assim, nossa, essa pessoa é forte, essa pessoa é bem sucedida, ela trabalha, sei lá, 20 horas por dia, ela tem tudo isso e eu sou um fracassado porque eu não consigo, eu não tenho. Sendo que a gente não sabia, as pessoas no geral, né, não sabiam que aquilo também não era real. Alguns influencers comprando carro com cota. Era o carro dividido para 10 pessoas. Cada um deu um pedaço, né? Exatamente. Mesmo avião em cota também, né? 10, 15 ali para alugar um avião. E é triste, né? Porque isso mostra o quanto as pessoas estão vivendo de uma aparência. E o quanto as pessoas estão sendo manipuladas por essa aparência, né? Porque eu tenho essa vida, eu quero ter essa. Então, para isso, eu vou fazer o que for para ter. Mas isso gera uma exaustão, né? E qual é o erro mais comum que as empresas cometem ao lidar com a saúde mental no trabalho? Eu acho que a NR1 ela é interessante porque você precisa ter um diagnóstico. Então, eu acho que o primeiro erro é esse.
Porque as empresas, o que elas Um fazem? diagnóstico do risco. Ela precisa medir na empresa, fazer com uma metodologia que ela vai saber qual é o problema que está acontecendo na empresa. O que a gente tem percebido nos últimos anos, tem empresas muito bem estruturadas com saúde mental e qualidade de vida. Só que eles dão palestras genéricas. Então imagine que você dá uma palestra sobre assédio moral para a empresa inteira, mas é um foco em uma área. O quanto não é produtivo isso. Então o ideal é que a empresa faça um primeiro diagnóstico para saber qual é o problema que está acontecendo e que problema está acontecendo em cada área, para você dar o remédio correto para cada lugar. Então a ANR1 ela estipula que você tem que fazer um diagnóstico inicial, depois você faz um plano de ação dos achados desse diagnóstico e a partir disso é que você começa a dar as ações para esse diagnóstico. Porque aí sim eu vou fazer as palestras sobre ansiedade, burnout, eu vou saber o que está acontecendo. O que a gente tem visto hoje as empresas fazendo, ela dá palestras genéricas, mas não tem efeito muitas vezes essas palestras, né? As empresas elas confundem cuidado com marketing interno, vamos dizer assim? Porque às vezes é bonito, né, a gente fazer algumas palestras, dizer que a gente faz, mas eu acredito com essa norma a coisa vai ser um pouco mais direcionada, né? Então isso é interessante. É claro que eu acho que qualquer tipo de ação ela é válida porque a sociedade está adoecida. Então é muito importante a gente trazer, a gente fala que o ser humano parece que ele está perdendo a sua essência, que é de humanidade. Ele está ficando cada vez mais distante, separado, né? A gente não vê aquelas reuniões, várias pessoas. Às vezes você vê pessoas, cada uma no seu celular. Elas estão juntas, mas não estão ao mesmo tempo. Então, ela está perdendo essa humanidade. A gente tem visto, quando as pessoas não conseguem lidar muito com as suas emoções, o último estágio é a agressividade. E é o que mais a gente tem visto crescente hoje. A gente vê em São Paulo, principalmente, agressividade no trânsito. Você vê toda semana agressividade com mulheres, com animais. E falando assim, já são casos mais extremos, mas a gente tem que pensar que essa agressividade, ela começa com uma rispidez no dia a dia, no trato ali com aquelas pessoas. Às vezes não chega a algo mais, ou demora um pouquinho mais para chegar a algo que chama mais atenção, problema no trânsito, uma violência doméstica, mas é aquela rispidez que começa ali no dia a dia e que vai adoecendo quem convive também com a pessoa, né? Porque a gente fala muito da agressividade física, mas você tem os outros... A violência psicológica é muito forte também. Falas agressivas, e isso acontece no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. É essa consciência que a gente precisa tomar e olhar para nós, como nós estamos. Porque a gente percebe, nós somos um ser integral. Então, às vezes, eu levo da minha casa para o trabalho e eu trago do trabalho para minha casa. Então, parece que a gente tem que fazer esse filtro. A gente pode dizer que algumas lideranças, elas adoecem as equipes sem perceber? Sim, até porque são pessoas e também tem problemas. Então, o líder também tem que ser acolhido. Porque, na verdade, ele é uma pessoa que também traz a sua própria bagagem. E a maneira como ele foi criado, a maneira como ele reage ou tem gatilhos com o que acontece no dia a dia, vai ser o que vai reverberar no outro. Porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, por isso, hoje é muito importante as empresas, quando for contratar, ela vê uma pessoa para ser líder, ela precisa saber lidar com pessoas, porque às vezes ela é um bom técnico. Né? A pessoa é um bom técnico, mas ela, como gestor, não é. E tem que ver também que muitas vezes os líderes, eles são muito solitários, porque eles estão entre ali os CEOs, os presidentes, os donos das empresas e entre os colaboradores. Então tem pressão ali de cima, pressão de baixo. Eu quero falar aqui que o Jonathan vai compartilhar na tela agora o Instagram da Fabiana e do Alexandre, para quem está gostando dessa conversa e quer continuar falando com eles sobre isso. O Instagram do Alexandre é Alexandre Muniz
Psicanálise. Então você vai na busca do seu Instagram, coloca Alexandre Muniz com Z, que você vai encontrar o Instagram dele, é Alexandre Muniz Psicanálise. E o da Fabiana é Fabiana Mantovan com M. Fabiana Mantovan. Então você procura lá no Instagram Alexandre Muniz e Fabiana Mantovan, que tem muito conteúdo também no Instagram deles e eles vão saber te orientar, principalmente você que tem empresa e que ainda não começou e precisa urgentemente tomar as providências, porque vai ter fiscalização depois, né? A partir do dia 26 de maio. Então fica a dica. Eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo acabou, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Mais uma vez, muito obrigada, e quando vocês estiverem na região, por favor, avisem e voltem, os microfones estão sempre abertos. Muito obrigada, muito obrigada. Agora são 7h58. Infelizmente o Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias ou a entrevista com Alexandre Muniz e a Fabiana Mantovan, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ser notificado das novidades. Uma excelente quinta-feira, até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.